Quarto de Cima, número 50, 50º episódio. Eu vou iniciar com um grupo super especial, mas antes eu tenho que dizer, você que está ouvindo a gente no Spotify, Deezer e Apple Podcast, a gente também está no YouTube, versão em vídeo. E para você que está no YouTube, se inscreve aí no canal, dá o like para dar uma força para a gente, beleza? Estou com Soul Shalom, tá faltando uma integrante aí, mas como é que vocês estão? Tudo bem, galera? Sim, tudo bem, tudo ótimo. Graças a Deus. Então, eu tô com o Luan no quadro Seguimos de cima aqui. confinados. Não sei como é que vai ser, como é que vocês vão ver na edição, mas o Luan, esse que tá com a camisa clara, ele é consagrado, né, da comunidade Shalom, né? Isso. Aí tem um amigo aqui embaixo com cabelo muito legal, o Easy Mistura, se eu não me engano. Esse é o nome artístico, né? Mistura de Jesus. E a Lúcia Salutes, é esse o nome? Isso. Aí tá faltando a Yasmin Oli, se eu não me engano. É isso? Isso. Aí. Então, Luan é o líder do grupo, que eu já me informei, ele não quis dizer, mas falaram, denunciaram. Luan, conta um pouquinho, você é consagrado da comunidade, diz aí. Então, sou membro da comunidade Shalom há 10 anos, sou consagrado há, acho que 6, se não me engano, 7, sei lá. Uhum. Moro em São Luís hoje, conheci essa galera lá em São Paulo, quando eu morava lá, tinha sido transferido para lá no ano de 2016, final de 2016 para 2017, foi quando eu conheci a Lucy, na ordem, né? Conheci a Lucy, depois o Izzy, depois a Yasmin. Aí foi. Mas então vocês resolveram formar essa banda lá para 2017, por aí? Como é que foi? Quando é que começa? Pronto, eu vou falar da minha ótica, certo? Certo. A gente estava no ensaio, foi em 2017, isso, na quaresma de 2017, a gente estava ensaiando um coral de Páscoa que eu inventei lá na missão de fazer. Aí a Yasmin estava, a Luz estava, o Izzy também, eles serviam no Ministério de Música da missão. Uhum. E a gente foi ensaiar um salmo, e a Lúcia ia cantar o salmo, ia solar o salmo. E ficamos nós quatro. Nossa, minha memória é péssima, eu não lembro disso. Ficamos nós quatro para ensaiar esse salmo e tudo mais assim. A gente começou a criar uma melodia totalmente diferente, assim. A Luz queria fazer uma coisa diferente, a gente também. E a gente foi entrando na onda dela. Ela foi criando a melodia, a gente foi criando os backs. Aí eu fiquei olhando assim, nós quatro interagindo e tal. Isso Shalom de onde? São Paulo, Perdizes. Ah, sim. E nós três, a gente já cantava juntos, servia juntos no Ministério de Música, então a gente já tinha uma certa, assim, a gente já se inteirava bastante, assim, né, entre nós, assim. Uhum. E aí a Yasmin chegou somando, assim, né, e tal. E eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, mas por que não fazer alguma coisa aí? Nós quatro, alguma coisa assim, diferente e tal. Aí surgiu a proposta eu dei a proposta a eles de a gente fazer alguma coisa diferente, né? Vamos fazer alguma coisa diferente, modificar algumas músicas aí e tal, fazer um projeto, não sei o quê. Aí fui rezar, né? Pra Deus me convencer de que não era uma loucura da minha cabeça. Deus me convenceu, aí eu fui e joguei a ideia para eles e eles abraçaram, eles toparam na hora, assim, né? Mas a gente nem tinha dimensão do que ia ser, eles só sabia que a gente ia se reunir para fazer, tipo, para pegar música que já existia e voltar a roupagem nova, né? Tipo, a Marte Mais, Ele Vive. Basicamente, também acho que a gente percebeu que a gente tinha uma sinergia, né? E uma sintonia, a palavra certa é essa, né? Uma sintonia musical muito grande, né? Às vezes alguém pensava alguma coisa ou outra fazia, e tipo assim, meu. Então a gente meio que sentou um dia na lanchonete do Shalom, porque todo Shalom tem uma lanchonete. Pra quem não sabe. É verdade. E a gente estava lá um dia e se não tem, o Luan tem que ter, né? Tem que ter, porque crente come, né? Mas aí a gente pegou e a gente tirou um som aquele dia mesmo e a gente pensou, vamos pegar essa música e vamos trocar a vibe dela.
Certo. Então, acho que a primeira música foi assim, né? A gente fez um vídeo que vazou. Era um Porque- ensaio aquele vídeo, Era um meu ensaio. Deus Ah, do céu. e vazou como? Quem foi, né? Bom, até hoje não tenho certeza. Mas eu acho Era que alguém foi que trabalhava na comunicação da missão, desculpa te cortar, que trabalhava na Uhum. comunicação, que teve acesso ao vídeo e tinha acesso a nosso e-mail e fez o canal do YouTube e tal. Aí mandaram para. Eu não sei como, só sei que foi chegar lá no Conchalon, né, no site da comunidade. E Uhum. quando a gente viu, tava passando nosso vídeo no Conchalon, né? E a gente ficou tipo, o que que tá acontecendo, né? Porque, tipo assim, nem era pra sair esse vídeo, tava só fazendo um ensaio, assim. Nem Aí era... chegou a atrasada Yasmin Oli, finalmente, no meio de nós. Meus amores. E não tava fazendo maquiagem, não. Eu achei que a gente tinha marcado às 16, aí eu fiquei aqui, ó, prontíssima para 16. Aí eu fiquei, uai. Ah, sim, entendi. Então, realmente foi... horário de Togo, tá ligado? Porque a gente tem 1 hora de atraso. Não, real, o homem ligou pra eu falei assim, sim. Eu acho que você demorou porque você estava preparando esse cabelão maravilhoso aí, né? Ah, obrigada. Então, E aí, meus amores? tudo bem, Yasmin? Eu estava conversando já com eles e eles já estavam iniciando, assim, contando um pouco de como é que vocês se conheceram, né? Como é que foi o início da galera aí. Mas eu também queria perguntar, eu achei interessante, o Easy, você é de qual país da África? De Togo. Togo? T-O-G-O. Sim, perto de Gana. Aham, E é bem na parte que encaixa no Ceará, se juntar a África e o Brasil. entendi. Então você... Mas é um dos países colonizados pelos portugueses. A língua lá é portuguesa? Não, pela França. Na verdade, a gente foi uma colônia alemã que a França ganhou depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem francês como língua administrativa. Ah, E a gente tem no total 30 línguas, mas tem 3 línguas nacionais. Tem francês, uma que chama EV e uhum. uma que chama Kabyle. Que são filhas Mas do aí a gente- francês. Sim. E tem o creole, que é um dialeto de algum lugar também, que eu não sei se é de Caribe, mas assim, porque a França e Portugal competiam muito para ver quem é que colonizava mais, né? Mas, assim, não, a Portugal é fantástico. Tem ilha assim no meio do Pacífico, pequenininha, que tem português lá. Sim. Mas Vocês sabiam que os Estados Unidos, eles, hoje em dia, eles talvez teriam a metade do território que eles têm se não tivesse tido a insurreição de Haiti, porque, tipo assim, depois daquela revolta, né, da galera de Haiti, daquela região, eles tiveram uma guerra lá, eles tiveram que vender as terras deles para a Inglaterra. E aí ficou nos Estados Unidos. Senão, hoje em dia, teria mais lugares na América Central que falariam francês. essa coisa político-geográfica é interessante, porque se você pensar que tem o Alasca e tem o Havaí, que são territórios americanos, mas não tem absolutamente nada a ver com os Estados Unidos. No Havaí você vê os aborígenes, eles são idênticos aos da Austrália, e é muito mais perto. E tem muito a ver também, tem uma etnia lá que tem muito a ver com o Japão, com a Ásia. Eles são muito parecidos porque eles estão todos ali. E teve a questão da imigração natural, né, do pessoal descobrir as navegações e tal, e se espalharem pelas ilhas ali. Aí virou território político americano, assim como a Alasca, que o pessoal é totalmente russo. Você olha a cara deles, muito mais parecido com um mongol ou com um russo do que com um nativo americano, né? E os nativos americanos também são asiáticos que entraram pelo estreito ali, perto da Alasca, para habitar a América. Mas é impressionante, mas tudo bem. Duas coisas para mim, né? Primeira coisa, isso explica que nós somos todos primos, né? Querendo ou não. E também, eu acho que isso é prova também que fronteiras e esses nomes todos são criações dos homens, né? Porque, tipo, no final das contas, não são fundamentados em nada a não ser vontades de uns ou outros, né? Assim, visualmente você percebe que existem povos porque eles já passaram a se adaptar àquele ambiente, então eles têm uma cor, uma feição, eles se adaptam àquela natureza, àquele clima, né? Mas é lógico que todos temos a mesma origem, todos somos irmãos, né? De uma certa maneira, parentes, né? Agora, é muito interessante, eu conversei com a Milene, que morou no Canadá, mas ela nasceu no Senegal.
E Sim, aí ela mas não se lembra lindo. mais. Beijo, Mimi. Não, beijão pra ela, eu me amarro nela, cara, muito gente boa. E ela não se lembra da língua, né? Mas Mas ela, eu vou. ela teve uma experiência de um cara ter reconhecido que ela seria do país dele, Senegal, e ele cumprimentou ela, Nyangadef. Aí ela respondeu, Magnifique. Tipo, tá tudo bem? Ela, tá ótimo. Sendo que, aí depois ela ficou assim, peraí, como é? Por que eu sei? Porque ela tem aquela memória de criança daquela língua, mas na verdade ela só falava francês mesmo, depois foi Que aprendendo outras demais. coisas. Mas é incrível, esse povo, a gente que é americano, a gente é muito mal acostumado, então a gente custa para aprender um inglesinho, e essa galera fala 30 línguas, fala milênia, a justiça, Nossa, Easy, não é? socorro. Tipo, entendeu? A Não dá gente pra, não tem não dá pra conversar com o costume. Easy, não. E É por bem falar em difícil. americano, norte-americano, não gosta nem de ler Sim. legenda. Mas por quê? É. A cultura do cinema é toda Porque deles. eles acham que o mundo é os A cultura Estados da Unidos. música é toda deles, praticamente, né? Então, se ele vai ver um filme legendado e, não tô entendendo a língua, né? Tem que ler, não, esquece. Né? E a gente é super acostumado com isso, é uma questão mais de cultura mesmo. Acho Eu muito legal. Sim, Luan. meio que passei isso na pele. Eu morei em Israel durante quase 3 anos. E foi bem louco. Chegar lá com línguas totalmente diversas e estranhas ao que eu estava acostumado, né? Ao nosso português, que a gente já tem dificuldade com o nosso português em outras línguas, né? Português é uma língua Cheguei complicada, lá, cara. tive que aprender, é muito complicado. E eu cheguei lá tive que aprender árabe. Não Não, sabia nem para esquece. frente nem para trás, nem Não, como é que esquece. eu ia começar o negócio. Não. Clamava a Deus o milagre e Deus fez o milagre dessa vez. Mas era bem estranho. Mas uma coisa interessante. Você clamou Alá ou você tá clamou falando o Deus de parada cristão? Alá, Boa! clamei árabe mesmo. Alá Mahmoud! Mas é interessante porque toda vez que eu escutava alguém falando italiano, alguém falando espanhol, alguma língua latina, menos o francês, porque o francês é uma língua mais distante das línguas latinas, né? Toda vez que eu escutava alguém falando, era algo que soava próximo, soava familiar, né? Então, é engraçado porque me ajudou muito a, tipo assim, meio que compreender bem, assim, superficial, tipo assim, alguém falava italiano comigo, eu falei, não, fale devagar, aí eu compreendia. Eu acho mais fácil também, italiano e espanhol do que francês. E quando você tem contato com línguas, tipo, lá em Israel, as línguas mais fortes são o hebraico, né, que é falado por 80% da população, o árabe, e o russo também, que os russos estão invadindo Israel. Os etíopes também, eles são considerados como que irmãos, né, dos judeus, o povo irmão dos judeus, então eles vão muito para lá. Então, quando eu escutava alguma língua da mesma origem da minha língua, nossa, eu me sentia assim no céu, descansando. Até nos Estados Unidos já dá essa sensação, entendeu? A pessoa que não fala direito inglês vê alguém falando português, aí começa a se juntar, vira a comunidade brasileira ali em Orlando, Los Angeles. E a gente tem também essa tendência de fazer muitas comunidades, de ficar assim, achou um brasileiro, tipo, mesmo que você não vá muito com aquela, porque aqui tem essas rixas, né? Porque o povo fala, né? Que carioca não se dá com paulista, não sei quem que não se dá com não sei quem, né? Assim, não tem isso. Não, quando o bicho pega, a gente se une. Quando a gente está confortável demais, a gente começa a criar problema para resolver, né? Puxando um gancho de uma coisa que você falou sobre essa galera de fora, que, né, se vê, se aproxima da mesma língua e se une, acho que foi isso que nos juntou como pessoas negras católicas. Interessante, hein? Quando a gente fala mesmo, a gente se viu, se encontrou, se identificou, as nossas histórias se conversam em muitos lugares. Curtiu? E existe uma grande necessidade de nós, como pessoas negras católicas, nos unirmos e nos conversarmos. E existe um diálogo que é necessário, que se faz necessário. A gente sabe que a gente é igual e que tem tudo isso e não sei o quê, mas a gente falava uma mesma língua, a gente sentia uma mesma carência dentro da igreja, que era de fazer um som black, né? Um som nosso, de essa mistura de hip hop, de soul, de R&B, que são gêneros musicais que a gente curte muito,
mas que a gente não via. Então, por que não fazer? E aí a gente foi tirar uma onda, que foi o que a gente estava falando sobre essa nossa versão que foi vazada, que a gente foi tirar uma onda de um arranjo. Por que não fazer um arranjo diferente com essa música? A gente gosta. Eu adoro então, isso. Vamos lá. E aí a gente começou a brincar, e na brincadeira saiu o arranjo do Amarte Mais. E a gente falou, pô, ficou legal, vamos gravar para fazer um teste, para a gente se ouvir, para não sei o quê. E esse dia dessa gravação foi um dia suado, porque a gente estava com a ideia de fazer um show para Ressurreição e era só isso, apenas isso. E a gente criou um nome para a banda, não sei o quê, pô, maneiro. E a gente falou, vamos fazer um negócio legal, né? Pô, juntar 4 pretos já é difícil, já é um negócio meio raro. Então vamos fazer uma sessão de fotos, vamos exaltar a negritude aqui, porque a gente existe. Eu nem tinha cabelo na época. Nem tinha cabelo na época. Realmente. Era pouquinho mesmo. A gente foi pro Beco do Batman aqui em São Paulo. Meu Deus, tem isso, fez né? Tem. Que é um lugar super bacana, que tem uma onda bem street. As ruas, as paredes são todas pichadas, não, né? Grafitadas. São todas grafitadas. Mas grafite é uma pichação, né, muito aceitável. Louca. Né? Gente, pelo amor de Deus, me ajudem a não falar palavrão. Colorida. Enfim, aquela coisa maravilhosa. A gente fez uma sessão de fotos a tarde inteira, debaixo de um sol quente, desesperador. Na época eu tinha cabelo, suando em bicas. E aí a gente voltou pro Shalom para fazer o tal do ensaio que a gente precisava para desenvolver o show. E aí saiu a Amarte Mais, a gente gravou, a gente tava morrendo, tanto que a gente tá tudo jogado no sofá, todo mundo acha que é um negócio super culto, super maneiro, a gente tava exausto, morto, não queria nem olhar um pra cara do outro, tão cansado que a gente tava. E de repente vazou esse vídeo. Alguém e as coisas passou, né? Alguém postou e tava lá, e aí a galera começou a curtir, e a gente percebeu uma grande adesão. Show. E o que era para ser um show... Essa parte o que era para ser o show de um dia se tornou oficialmente uma banda, e a gente começou a pegar a estrada. Foi e as depois, coisas começaram a tomar... Foi depois. A gente fez esse show na Páscoa, e aí as coisas começaram a tomar outras proporções que não eram esperadas por nós. De repente, a gente começou a ser chamado para fazer coisas, as pessoas começaram a se interessar e querer ouvir mais. E aí a gente percebeu que essa necessidade desse tipo de som não era uma necessidade só nossa. Que existiam outras pessoas que também tinham essa vontade e que existia algo muito potente no nosso discurso. Não, sempre tem. Por exemplo, até hoje a gente não vê uma expressão, como é que eu vou dizer, relevante de sertanejo no mercado católico, por exemplo. Eu estou falando mercado, porque eu trabalho com isso, mas assim, no meio católico, porque pode não ser uma relação de comércio, né? Então, assim, tem bandas e tal, por exemplo, a banda Ecoar, que agora está fazendo um pouco mais isso, mas é preciso que exista. Deus faz essas coisas, né? Um ministério, ele nasce com uma história individual, e depois Deus pega e, consegui juntar, deu certo. E aí vaza um vídeo, é tudo pretexto, né? Aí vamos começar e vamos ver que dá certo. Até estava observando, por exemplo, Yasmin, você tem uma outra banda, né? Uma dupla, antônima, com a Nath, né? Gonçalves. Coisa mais linda do universo. Mas o conteúdo é secular, é? Então, na verdade, eu não gosto de usar o termo secular, porque eu acredito que existem coisas boas e coisas que te influenciam a fazer coisas não legais. Então, eu considero que, assim, a inspiração, ela é uma coisa que só tem como vir de Deus. Se Deus me inspira para fazer as coisas, Ele quer que eu fale sobre coisas boas, não só para quem está dentro da igreja, sabe? Porque quem está dentro da igreja, ok, foi ali, sabe mais ou menos o que está acontecendo. E se Ele me inspira, eu tenho que conversar com as pessoas de diversos lugares, de diversas maneiras. Então, eu não considero, assim, tipo, música secular e música não secular. Eu considero como existem músicas boas, músicas que me levam a fazer coisas legais e que me levam para Deus, e músicas que me levam a fazer outras coisas que não são tão legais. Sim, mas aí o que eu estava... o termo secular é sem conteúdo de evangelho, né? Agora, se é bom ou se é ruim, aí vai depender de quem faz e da intenção da pessoa.
mas é claro, assim como que Deus é criador, então ele cria você e cria a tua história, e você tendo consciência ou não, ele é o primeiro, né? O responsável. Mas a música secular soa mal, às vezes, para certas pessoas, que fica essa coisa de, então quer dizer que você está fugindo do rebanho de Deus, nosso pastor, que quer que você faça. É isso. Música é ferramenta de uso para entretenimento, para evangelização ou não, para fazer bem ou fazer mal, se você quiser, né? Então, tem música que a gente não deve ouvir no meio secular, porque a galera tá falando coisa que não deve. Então, mas tem outras que são maravilhosas. Eu acho que a grande maioria ainda, e vai ficar para sempre sendo super útil e necessário que a gente ouça, até como ministros de evangelização, a gente precisa ter contato, né, com música secular de boa qualidade. Uma coisa que a gente tem muito em comum é que eu tenho a minha carreira solo, o Izzy tem a carreira dele com dois africanos. Dois africanos, né? A Lucy também tem os projetos dela com teatro musical. Uhum. Então, eu acho muito interessante isso, né, de além da gente ter o Soul Shalom, cada um ir construindo ali a sua história como artista individualmente, até por conta disso, porque às vezes as pessoas elas ficam assim, nossa, mas será que para ser 100% de Deus eu tenho que ficar só aqui, não posso fazer mais nada fora disso? Então eu acho que o Soul Shalom ele também vem como um novo olhar de você entender que você pode evangelizar onde você estiver, sabe? Uhum. É o ser igreja, sabe? É estar levando a palavra de Deus na sua vida, nas suas ações, independente do lugar que você esteja. Certo. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que o artista, ele precisa encontrar o seu lugar, sabe, na sociedade, assim. E é uma coisa que muitas vezes é um processo, porque às vezes você começa por uma motivação, depois você encontra outra pelo caminho, depois você percebe teu chamado, tua missão, né? Quando Dois Africanos nasceu, por exemplo, o objetivo era tipo, tem muita gente com perguntas sobre a África que a gente não consegue responder todos os dias, então vamos fazer um grupo que mostre a África que eles não conhecem. Aí, pelo caminho, a gente percebeu que a gente tinha um propósito ligado à história do negro no Brasil, por exemplo. Então, isso é só uma ilustração. Quando a gente pensa no soul, por exemplo, eu acho que, querendo ou não, quando uma pessoa começa a assumir o seu chamado, ela permite a outras pessoas adentrarem o dele também, porque alguém às vezes olha e fica tipo, caraca, eu estava aqui escondido, mas tipo assim, eu posso fazer isso também, porque eu também tenho alguma coisa a falar. E aí, por isso que eu falo muito que a gente precisa evitar de se colocar em caixas, porque o ser humano naturalmente tem uma tendência a rejeitar o que é diferente, o que é novo, o que ele não conhece. E é engraçado que isso pode ser bom e pode ser ruim, porque, por exemplo, não sei, uma dica de artista que eu ouvi de um produtor uma vez foi que se você quiser vender uma música, uma musicalidade nova, um novo estilo, um produto novo para as pessoas, coloque numa embalagem que eles conhecem. Então você vai ver que tem músicas, às vezes antigas, que alguém pega um dia, sampleia e dá um novo sucesso, porque tinha aquela velha música ali. Linguagem, né? Pois é. E aí, às vezes, é importante a gente aprender a conhecer o diferente e a deixar brilhar o diferente, porque Deus, ele sempre se renova, né? Até as misericórdias dele se renovam todos os dias. Então, totalmente. Deus sempre tem alguma novidade. E aí a gente precisa estar aberto, sobretudo como artista, a ser sensíveis a essa novidade e a deixar fluir, deixar transparecer, entende? E o Dois Africanos fala de quê? Bom, basicamente o fundamental dos Dois Africanos é mostrar a África, né? Então, tipo assim, porque, por exemplo, a gente sabe que uma parte da história do Brasil começa com a gente, e uma parte da nossa história na África continua no Brasil. E aí a gente meio que vive esse intercâmbio diariamente, né? Ok, eu estou aprendendo coisas novas sobre meus irmãos que estavam aqui, e eles estão aprendendo coisas de mim que eles não sabiam, por exemplo, né? E engraçado que eu sou do Oeste, né? E no Oeste da África existem muitos traços do Brasil. No Brasil existem muitos traços do Oeste, porque a maioria das pessoas que eram vendidas para o Brasil
elas vinham da região oeste. Né? Então, você vai ver muito Yorubá, você vai ver muito Nagô, você vai sentir os GG aqui, tudo isso. A paz do Senhor, irmãos. Olá, diga, Varão, você estava falando? Sim, você está falando, né, que tem uma parte da história do Brasil que uma parte da história do Brasil que começa na África, uma parte da nossa história que continua aqui. E a gente sentiu muito essa carência, né, de informação, de muita gente que, às vezes, tipo, porque você pega 56% da população brasileira é negra. Uhum. E quando você pergunta para eles sobre essa história deles, parece que se limita à escravidão. Tipo, começa com a escravidão, tá ligado? E a gente, tipo, na minha cultura, a gente é ensinado sobre... Eu sei minha história, pelo menos, até 7 gerações para cima. Então... Porque a África, ela tem uma fase da escravidão, do comércio, mas ela é milhares de anos, né? Antes. Pois é. Milhares de anos. E você saber sua história muda tudo, né? Então, eu acho que a gente criou o Desafios com esse propósito de ser voz da África nesse processo de, passar a história e tipo, também exprimir realidades do dia a dia mesmo, né? Porque a gente, querendo ou não, é de outro lugar, tá morando aqui, então tem coisas que às vezes você que estão aqui, né, que você quer deixar sair. Então a gente usa a música como terapia, como expressão e também para fazer o caminho inverso também, porque o nosso povo está acompanhando a gente aqui. Eu tinha um caminho no Togo antes de chegar no Brasil, então a galera que me seguia lá está acompanhando agora, vendo o que está rolando. Então eles começam, por exemplo, a descobrir artistas novos a partir de uma coisa que eu posto, por exemplo, a entender melhor algumas coisas que hoje eu consigo entender porque eu estou falando português, etc. Então eu acho que a música, querendo ou não, proporciona esse grande intercâmbio entre os mundos onde as pessoas habitam. Sim. Então, pela esse ser do mundo, por exemplo, do teatro musical, ela tem muitas coisas que a gente não conhece e que ela vai trazer para a gente. E aí, pelo povo dali também, que vai começar a seguir, observá-la, vai talvez se inspirar em uma coisa que, caraca, ela reza antes de subir no palco. E aí vai querer saber como é que é a fé dela. Ela tem um projeto chamado Só Vou Ali Ouvir, e aí Deus vai tocar alguma coisa lá. O teatro musical que a Lucy faz, eu vi um post outro dia no teu Instagram, você cantou Rihanna, né? Vai rolar uma live no dia 19. Ah, é live? Com cantores de musical cantando Rihanna. Então, mas você atua, esse negócio de musical tem que atuar, né? Não pode ser só chegar lá Tem que atuar. Não, tem que atuar. O negócio é teatro. Teatro musical é um braço do teatro, né? E eu não conhecia o teatro musical. Eu fui conhecer através da comunidade em 2013, que foi quando também conheci a comunidade com o espetáculo Anchieta para Todas as Tribos. Eu fazia a Ira, Índia Marte. Tem a minha cara de índia espalhada por aí, inclusive. É legal, acho que eu já vi. Acho que você viu mesmo. Você viu, deve ter visto aí em Fortaleza, talvez? Em algum... Sei lá. Não, acho que eu já vi uma foto de deve ter visto. Na época eu tinha cabelo, né? Enfim. E aí eu conheci através da comunidade e lá eu descobri que eu teria que interpretar, que eu teria que cantar, que eu teria que dançar, que eu teria que fazer tudo. Assoviar e chupar cana. E foi uma bela de uma descoberta, né? Porque é um baita desafio você viver isso, assim. E isso me fez amadurecer muito musicalmente, principalmente. Eu aprendi muito sobre a disciplina. Tive que estudar teoria musical, porque a gente tem que ler as partituras e tudo mais. E imergir nesse universo do teatro é puxado, assim. Bem puxado. Eu tô achando muito interessante vocês, cada um com uma história fortíssima, assim, de enculturação, esse objetivo de enculturação, né, e de etnia, raça negra Luan, para você que vive uma realidade muito específica e muito diferente, mas tem o seu background, assim, de vida, né, de indivíduo, já era assim? Você compartilha dessa ideia desde o início? O que é que eles trouxeram para você como essa ideia, né, de grupo cultural musical? Cara, eu falo sempre que o Soul Shalom foi a minha escola e meu lugar de descoberta, assim, máximo, né, de descoberta de mim, da minha identidade, e também de assumir dentro de mim, dentro dessa identidade
como negro, como um homem negro, né, assim, brasileiro, assumir isso musicalmente também, porque até então eu gostava, sempre gostei de música black, música soul, sempre me influenciou de alguma forma, mas era sempre muito meio que indiretamente. E até então, tipo, uns 3, 4 anos para cá, eu vivia isso muito meio que superficial, sabe? Tipo assim, eu achava que isso não tinha tanta importância. O que importava mais o que importa aqui é eu viver a minha missionariedade, porque eu sou missionário, e esse tararau. Só que eu me esquecia de que se eu não viver a minha identidade, se eu não assumir a minha identidade, eu não vou estar vivendo plenamente quem eu sou chamado a ser. E eu não vou estar enriquecendo nem o corpo comunitário e nem o lugar que eu estou, onde a comunidade, enfim, não vou estar enriquecendo aquilo com o que Deus me chama a ser, né? Então, quando eu conheci os meninos, eu tinha o cabelo bem curtinho e tal, usava as roupas bem padrão, até sem barba, sem barba, meu estilo assim musical, eu cantava, era algo mais, digamos que algo mais cru, digamos assim, né? Não sei como a gente colocar gravou no aqui. Cantai a Deus, né? Eu Fui Lá na Cruz. Sim. Então, ali era Você outro cantor. pegar as pessoas, era outra pessoa, outra performance. Na verdade, ali eu nem sabia quem eu era de verdade. Né? Para mim foi algo muito gratificante, né, de ter sido convidado para fazer participar do Cantar a Deus 2014, e foi uma surpresa gravar Foi Lá na Cruz, uma surpresa muito gratificante. Mas se você pegar o Luan de hoje, o Luan de 2013, 14, sei lá, tipo assim, são outras referências, outras coisas, assim, né? Invariavelmente Então, você já mudaria, né? Mesmo que não existisse esse grupo. Né? sim, São 6 anos. Né? Mas eles me influenciaram musicalmente, me tiraram da minha zona de conforto. Cantar dentro da comunidade para mim sempre foi muito tranquilo, muito confortável. Sempre gostei, né? As coisas que apareciam, as músicas que iam surgindo, os CDs que iam chegando para estudar, para fazer e tudo mais. E eles meio que me tiraram da minha postura ali de tipo assim, isso aqui é de boa, vamos fazer, é legal e tal. E me jogaram tipo assim, vamos aqui acordar para a vida, né, e tal. E foi quando eu olhei assim, tipo, não, isso aqui é a minha identidade, é o meu estilo, né, o black, né, soul, jazz, enfim, Airbnb. Eu comecei a estudar mesmo a fundo esses estilos, comecei a pegar mais referência, né, nesse meio, assim. Tanto na música brasileira, como na música brasileira você tem, assim, uma certa, né, você não vê tanta riqueza no mercado musical, eu digo, tipo assim, meio secular, assim. Tem Tim Maia, enfim, tem outros, assim, Ed Mota, tal. Aí eu comecei a pesquisar outros também do meio gospel, do segmento gospel, tanto música norte-americana como a música brasileira também. E comecei a estudar nisso, mas eu ainda sentia a necessidade de, tipo assim, não, eu preciso realmente crescer mais nisso, né? E aí eu, graças a Deus, comecei a fazer aula de canto, né, professor e tal, de música black mesmo, vai mais nessa área assim, de música black e tal, desenvolver melismo, parada toda assim, né? Estudar mais Aí coisa. vocês têm estudado isso mais, assim, praticado mais. Sabe por que eu estou perguntando? Na realidade da comunidade Shalom e em tantas outras realidades dentro da igreja, em geral o músico não estuda nada. Tem um ou outro que vai parar para estudar real, assim, o outro, eu tô praticando, tô cantando, aí tá melhorando e tal, mas, por exemplo, o Bruno Faglione, que é cantor do Rosa de Saron, quando eu conheci, ele ia ser um cantor solo que a gente estava tentando lançar, e depois ele entrou pro Rosa. Nesse processo de 2 anos, ele virou outro cantor, porque ele realmente estudou de verdade. As pessoas não se dão conta de que se você parar e estudar umas horas por dia, mesmo que seja meia hora por dia, você no final de um ano, você tá outro artista. Né? Mas acho que isso vem muito num lugar do valor e da responsabilidade que a gente deposita nas coisas que a gente faz para a igreja. Exatamente. E
é muito triste de ver como a gente encara as nossas situações, os nossos afazeres cristãos, como ir tocar na missa. Não é qualquer coisa. Por mais que seja o mesmo repertório, não sei o quê, blá, 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 por que não fazê-lo diferente? Por que não melhorar? Por que não se dedicar? Porque é para Deus? Porque, por exemplo, eu trabalho com teatro musical, nós trabalhamos com música, nós vivemos disso, nós pagamos as nossas contas com isso. Então, existe uma responsabilidade nisso, né? Infelizmente, a gente acompanhou muito desse processo, assim, de que pessoas valorizam muito mais um médico do que um artista. Mas as responsabilidades e o peso na vida das outras pessoas é similar em algum lugar, assim, se encontra em algum lugar. Porque tem a questão da sobrevivência, então a medicina vai ser sempre número 1, né? Mas existe também. Sim, depois que você está sobrevivendo, agora vamos para as outras camadas, que é ser feliz, expressar, comunicar e tal. Existe um lugar de cuidado da vida do outro que o médico e o artista se complementam, claro, sabe? Porque se você não é feliz, enfim, são coisas que se conversam ali. E por isso que o estudo se faz tão necessário quanto, porque a gente tem o potencial para elevar a alma de alguém durante uma celebração da Santa Missa, ou de acabar com tudo. Eu, por exemplo, se eu entro numa paróquia e, infelizmente, a celebração é feita de qualquer jeito, no sentido musical, eu não consigo prestar atenção na missa. Não, artista tem muito isso, eu também. Me desconecta muito. A gente não consegue mais focar ali no sacrifício do altar. Sim. Fica assim, meu Deus, olha esse ser humano, tá me atrapalhando. Principalmente a gente, né? Eu tenho isso desde criança. Meu pai, tinha uma época que ele falava, dá pra você parar de ficar fechando no organista? Aqui, ó, é ali. Eu, mas tá me atrapalhando, né? Mas é difícil. Mas a gente tem isso porque Deus chamou a gente para ser isso, então a gente sempre vai estar ligado a isso de qualquer maneira. Tem gente, eu lembro que uma vez eu perguntei para uma amiga assim, eu estava tocando, eu tinha minha banda, aí deu um intervalo, eu fui perguntar para ela, dá para ouvir o teclado legal daqui? Ela fez uma cara de, eu não sei nem distinguir o que é. Entendeu? Vocês estão tocando aí. Então, é uma realidade diferente para cada pessoa, né? Sim. Acho que principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, a gente é muito convidado a refletir sobre a importância da arte, né, qual é o papel do artista, né, na nossa sociedade, porque esses tempos em que a gente está trancado, em que a gente está em casa, no meio de uma pandemia, muitas vezes o que salva, o que faz o nosso dia ficar um pouco mais leve é justamente a arte, né? É um filme que a gente vê, é uma novela que a gente assiste, é uma música que a gente escuta, é uma live que a gente interage. Então, realmente, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, sabe? Sim. Que as pessoas precisam se atentar para isso, né? O Essa quanto que a arte está presente e pode mudar o nosso dia a dia. Essa coisa de responsabilidade é muito importante, porque, como a Lúcia estava falando, você vai fazer de qualquer jeito, por quê? Porque é para Deus, devia ser o contrário, né? Então, você vê um artista de ponta, americano. Desculpa, Izzy, que eu só falo da América para cá, porque eu só conheço mesmo. Mas, sim, assim, sim, claro. Um Justin Bieber. Tudo que envolve o trabalho dele, musical, é de extrema competência. Porque o cara precisa ganhar o dinheiro ao máximo que der e aparecer ao máximo que der. Então, tudo e todos que envolvem, né, esse universo dele são os melhores profissionais possíveis. Sim, e eles não têm nada para dar. Eles só têm entretenimento. A gente tem Deus para dar e a gente trata de qualquer maneira. Isso é uma questão de conscientização de quem que é, o que a gente foi criado, o que a gente é chamado. Exatamente. Eu estava vendo esses dias eu estava assistindo o documentário sobre a apresentação da Beyoncé no Coachella, acho que é Coachella que fala, não sei falar inglês, não. E é tão interessante porque ele vai falando dos detalhes, porque ela se detém a todos os detalhes da banda, das notas que a banda vai fazer, desde a fanfarra que está se apresentando, de tudo que vai sendo colocado ali, o povo está dançando. Não, extremamente bem feito. É um negócio, assim, de altíssimo nível, né? E, tipo assim, por que a gente não pode fazer isso para Deus? A gente deve fazer isso para Deus. A pergunta nem deveria ser por quê, né? Porque a gente não pode, por que a gente não consegue? Então tem aquela máxima, né? Nós somos os piores, os vasos de argila e tal. Ok, mas a gente não deve parar nisso.
Porque nós só somos os piores porque existe uma dinâmica da gente reconhecer que Deus é o Altíssimo. Então, é para a gente entender que a gente é criatura. Então, a gente tem limites, e a gente é feito com imperfeições e dentro de um tempo cronológico que existe para que a gente possa ir melhorando, ir renovando os nossos sims e tal. Então, a gente não nasceu perfeito, ok. Sim. E nem vai ser perfeito. A gente vai viver na eternidade contemplando a perfeição que é o próprio Deus. Mas a gente não... Então, assim, é uma coisa muito mais filosófica e tal. Mas a gente não pode parar nisso. Não, é porque Deus é misericordioso, então a gente pode fazer de qualquer jeito. Isso é um distrato, né? É importante pra caramba a gente saber que, tipo, nós somos... parece que passou um momento, né? Provavelmente se você já ouviu alguém falar, mas eu sou só humano. Tipo, eu sou só humano. Então, tipo assim, muitas vezes a gente usa isso para justificar erro, a gente usa isso para justificar fragilidade. Mas, tipo, quando você para pensar que, tipo, Deus criou os anjos, ele não precisava fazer humanos, ele criou os animais, e quando você olha para os animais, a maioria deles, tipo, o ser humano é o único que usa roupa para se proteger do frio, por exemplo, os outros animais não precisam. Então, tipo, a gente é entre os mais frágeis, se a gente analisa um pouquinho, mesmo que a gente seja um dos mais inteligentes. Essa última versão de humanidade, né? Que é a anterior. Pois é. Isso aí. E Deus analisou isso tudo e decidiu que, pronto, eu vou dar mais valor para os seres humanos, eu vou colocar eles acima de todos, dar tudo para eles, submeter tudo a eles e ter comunhão com esse ser que ele criou. Com o último que ele criou, tipo assim, ele vai parecer comigo. Então, tipo assim, não dá para você falar, eu sou só humano, porque, caraca, você está falando da imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Exatamente. É o fato da gente evoluir que dá a capacidade da gente amar. E para que a gente ame, a gente tem que ser livre. Aí tem a coisa do pecado e da virtude, né? Mas... Então, nós somos criados para sermos especiais, mais especiais que a gente imagina que a gente é. Entende? Isso é uma coisa que mudou minha vida quando eu comecei a perceber. Porque, Jesus não simplesmente morreu na cruz para a gente ser perdoados e continuar vivendo uma vida minável. Ele, tipo, nós somos chamados a uma vida de kingdom, de reino. Tipo, o reino de Deus é outra noção. E religião, a igreja é alguma coisa. Reino de Deus é outra coisa. E aí você começa a entender de autoridade, você começa a entender de relacionamento, você começa a entender de domínio. E, tipo, Deus deu domínio para os homens sobre tudo. Tipo, domínio quer dizer você reinar. E não é todo mundo, tipo, não dá para você simplesmente entregar um reino para uma pessoa despreparada. Isso quer dizer que se você é semente de rei, você é de linhagem real e você tem que ser preparado como um príncipe. E o príncipe, ele é treinado da melhor forma em todas as áreas. Então, quando a gente começa a perceber que, caraca, nós somos muito importantes, a nossa vida muda. Então, agora eu passo a não fazer algumas coisas, não porque me disseram que não pode, mas porque eu sei que eu sou príncipe e um príncipe não pode se enrolar na lama junto com todo mundo. E eu exato. passo Essa abordagem é muito interessante para o autoempoderamento, né? Assim, a gente saber de onde a gente vem, né? O que a gente é. E aí você entende também que isso tudo não veio de mim, na minha carne, mas veio de Deus. E por isso que eu preciso ficar conectado com Ele o tempo todo. E quando Jesus falava orar sem cessar, Ele não estava dizendo que a gente tinha que ficar fazendo rituais. Ele, tipo, falava que a gente precisava ficar, né, como Ele fala, conectado à videira, porque é da seiva, né, que a folha se alimenta, que a brancha se alimenta. E por isso que eu preciso orar. Não porque é uma obrigação, mas porque, caraca, para eu viver esse tudo que sou chamado a ser e a viver segundo Deus e refletir o rosto de Deus, eu preciso contemplar seu rosto. Preciso estar com Ele para começar a aparecer com Ele em público. E aí minha vida muda. Deixa de ser da boca para fora e passa a ser do coração, né? Eu estava pensando uma coisa que é muito interessante, porque vocês falaram de até o próprio nome da banda, né? Soul. Então, assim, eu tenho muita referência, eu cresci e, para mim, assim, a música que fala mais forte para mim é black music, americana, né? E a brasileira tem as referências também, outras. Mas a gente tem muita influência norte-americana. E, para mim, os melhores artistas são, assim, por exemplo, um dos caras que eu mais gosto, e eu acho que ele é até pouco reconhecido, talvez menos do que deveria. Brian McKnight, por exemplo, um dos maiores cantores
de todos os tempos, né? Mas aí eu fiquei querendo te perguntar, Izzy, Togo, país do noroeste da África, né? West. Yeah. Beleza. Lá, o que eu quero saber é, existe uma influência norte-americana ou não? Vocês têm uma cultura assim de, não, os grandes artistas são os nossos daqui e tal. Como é que funciona mais ou menos? A gente ouve todo mundo. É uma coisa muito interessante. A gente, tipo, eu acho que o que eu mais escuto de música hoje em dia é provavelmente hip hop americano. Sim. Mas é interessante que a gente tem também uma base cultural muito forte. Né? A gente tem 30 grupos étnicos no Togo, e cada grupo étnico tem a sua musicalidade, os seus ritmos, os seus tipos de tambores e tudo isso. E a gente cresce ouvindo isso tudo. Então, você tem uma base de casa e você tem uma base de fora. Sim. Eu acho que os americanos têm muito a ensinar, tanto pela indústria, pela expressão musical, pela organização, né, do showbiz deles, pelo aperfeiçoamento das técnicas. Por exemplo, eu lembro que muita gente ia para a África, que vinha dos Estados Unidos, da Europa, para estudar jazz. E estudavam as bases do jazz nas nossas músicas. E eu ficava, mas por que eles estão estudando nossas coisas quando a gente está estudando as dele? Então, a minha descoberta da música mundial, meio que com mais interesse, começou desse momento, quando me explicaram que, então, a gente estuda isso aí tudo porque as nossas músicas vieram de vocês, aí eu fiquei, então, eu também quero ir para a raiz. Mas a gente escuta assim. E eu acho que é sempre uma troca, né? Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para aprender dos outros. Eu sou muito curioso, então, tipo, eu escuto rap russo, eu escuto K-pop, eu escuto música árabe, eu escuto tudo, porque, tipo, eu me chamo Easy Mistura, né? Porque eu acho que eu sou produto disso aí tudo, dessa mistura de todas essas coisas que eu uso. Eu tava procurando aqui um álbum chamado The Gospel According to Jazz, que tem deixa eu ver aqui como é que é o nome do artista, eu acabei de esquecer. Kirk Whalum. Kirk Whalum é um artista que tocava com o Whitney Houston, e ele põe na música dele, nas apresentações, uma coisa muito de África. A gente que tá do lado de cá, né, a gente olha para a África como um grupo só. E, com certeza, e eu tenho o maior interesse de entender quais são as diferenças. Tem país que é até inimigo um do outro ali, né? Então, assim, não é pra gente olhar e falar, todo mundo fala uma coisa só e batuca o mesmo tambor, não é. Mas... quando as fronteiras foram construídas, elas não foram construídas por a gente. Os europeus decidiram onde eles queriam ficar. Tipo, a França decidiu que gostou dessa parte que ia ficar, porque tinha diamante e ouro, não sei o quê. Os ingleses ficaram com aqui e dividiram arbitrariamente. E aí você vê povos que talvez eram, tipo, inimigos de séculos que não conviviam mais. Agora, vocês são do mesmo país, se virem para se entender. E o contrário você também. Você via países que, tipo, eram irmãos. Por exemplo, a fronteira do do sudeste, né? Do Togo com o Benin, é um rio que chama Mono. A casa da minha avó... A Yasmin se acidentou aí, mas tá tudo bem? Ela caiu o celular. A casa da minha avó fica de um lado do rio, a casa do irmão dela fica do outro lado do rio. Quando dividiram as fronteiras, o irmão dela ficou beninense e ela ficou togolesa. Você acha que minha avó tá nem aí com a fronteira? Ela tá indo para casa do irmão dela. A não ser que eles subissem um muro e dissessem que não podia mais se comunicar, né? Que deve ter acontecido em outros lugares. Porque, tipo, no meu país tem, por exemplo, se eu pegar Miná e Cabié, por exemplo, é tipo português e japonês. Se eu pegar Cabié e Tem, é como se fosse polonês e italiano. Tipo, não tem nada a ver. E eles são vizinhos. Então, às vezes você fica, como é que essa galera tá aqui a, tipo, menos de 50 quilômetros uns do outro e falam... É por causa da desenvoltura natural dos povos. A gente falou um pouco de, por exemplo, brasileiro se junta em Orlando e tal, né? A gente tem esse instinto porque é parte do primitivo. A gente precisa sobreviver, a gente precisa formar comunidade. Então, a gente começa a querer falar igual. Você vê no Shalom, todo mundo é do Shalom aqui. Entra uma pessoa nova, passa um tempinho, ela tá falando igualzinho a todo mundo. Ai, meu Deus! É ou não é? Mas isso é DNA primitivo. Não é de agora, e não é do Shalom. Isso é da humanidade. A gente precisa se associar e se assemelhar para sobreviver.
Entendeu? Aí, Exatamente. aquela história que você falou lá atrás, a gente não gosta do diferente. Mas tudo é questão de informação e de mentalização. O diferente é o quê? É porque o cara tem uma cultura, é porque o cara se acostumou a falar, se expressar e comer e andar e se vestir de um jeito diferente, porque ele está há mais tempo lá e eu estou aqui. Mas originalmente a gente é a mesma coisa, a mesma galera, a mesma família, né? Mesmo um cara super louro, com cabelo super liso, com um olho super claro e um nariz super fino, ele veio do mesmo lugar que o cara que tem totalmente o oposto disso, né? Mas vocês como grupo hoje, eu até ia perguntar para a Lúcia isso, porque é mais teatral, né? Mas assim, vocês, qualquer um pode responder. O que é que vocês acham que na prática vocês podem trazer para nós, como comunidade, e depois numa camada mais externa para a igreja? Assim, o que é que vocês podem trazer de instrução, de novidade? Porque vocês já fazem a música do jeito de vocês e tem a questão cultural negra, mas eu estou dizendo uma questão assim, o que é que a gente pode pegar como ministro de música e aprender a fazer que vocês fazem? Ouso dizer, e é uma palavra que gritou desde o começo dessa conversa, que o que a gente aprendeu entre nós e que a gente pode passar é a autenticidade. No ser, no fazer, no falar, no existir. Algo que expressa, assim, objetivamente o que eu falo, é uma experiência que a gente teve num show que a gente fez na Praça da Sé, há 1 ano, 2 anos atrás. Existe todo um pensamento estético também para as nossas apresentações, eu acredito que todo artista faça isso. E nesse dia a gente escolheu uma cor específica e fomos fazer o show, beleza. Yasmin tinha só um pedaço de tecido, ela despretensiosamente amarrou na cabeça, fez um turbante, foi pro palco, fizemos o show. Quando a gente saiu, uma menina de sei lá onde apareceu chorando, se debulhando em lágrimas, também de turbante. E ela teve uma baita de uma experiência com Deus, porque ela tinha sido rechaçada por ela ser autêntica com o que ela acredita, enfim, com a maneira dela de se expressar esteticamente. E ela ver uma menina também de turbante, se apresentando, falando de Deus, estando assim, eu também posso ser assim. E aí ela teve uma baita experiência com Deus a partir daí. Então, assim, a gente falava muito aqui sobre sermos imagem e semelhança de Deus, sobre independente das regiões onde a gente está, somos irmãos, enfim. Não vou falar que a gente é igual, porque a gente realmente não é assim. Não precisa. E não precisa ser. Então, enxergar a potência de ser autêntico, de ser quem realmente é, fez com que o Soul Shalom alavancasse e fosse para muitos lugares e alcançasse muitas pessoas. Então, assim, dentro da comunidade Shalom, eu já fui missionária da Aliança, né? E independente de onde a gente esteja, seja dentro da comunidade de vida ou dentro da comunidade de Aliança, enfim, independente de onde a gente esteja, independente do que a gente seja, do que a gente assuma para nós, existe uma potência muito grande quando a gente é plural. Então, a gente pode e deve falar uma mesma língua, mas como a gente se expressa sendo nós mesmos? Porque eu lembro de ter me interessado pela comunidade Shalom e ter desejado dar a minha vida e ser missionária quando eu vi a potência de ser quem eu sou de verdade, quando eu vi que eu tenho espaço dentro da igreja para ser artista que eu sou. Sim. Isso me fez me atrair um dia e querer dizer sim, e querer me transformar, e querer passar por todos os processos de autoconhecimento. Isso é uma coisa linda que a comunidade tem, que eu particularmente acho maravilhoso, que é esse caminho de autoconhecimento, de cura interior, de você olhar com carinho para a sua história, né? O Fio de Ouro é um dos grandes presentes que eu encontrei dentro da comunidade, particularmente. É uma obra-prima que deveria ser muito mais divulgada para fora do Shalom. Total. E é lindo, assim, de você se reconhecer, de você olhar para a sua história, assim. E o Soul Shalom, para mim, veio muito nesse lugar, sabe? De que lindo é ser quem eu sou.
e não me esconder em nenhuma esfera. Então, qual é a minha maneira de conversar com Deus? Porque Deus é meu amigo, ele é meu brother, assim. Eu falo muito que ele é meu parceirão. Então, se a minha maneira é essa, que bom. E aí a gente vai se moldando, vai se encaixando, e coisas muito bonitas e muito fecundas vão nascendo a partir da autenticidade, assim. Pra mim é isso. Que bom que Deus se permite ser o nosso brother, né? Porque se fosse aquela coisa de só tratar ele como Altíssimo, a gente teria muito mais dificuldade, né? Mas fala, Luan. É uma coisa que, pegando um gancho assim do que a Lucy ia falando, né? Eu acho que essa autenticidade ela é muito válida, mas também esse olhar para fora, sabe? Olhar para fora das nossas estruturas, né? Eu digo assim, a nível, eu como comunidade Shalom, como missionário, assim, né? O Shalom, ele me fez abrir totalmente o meu olhar, os meus horizontes para quem está além das nossas lanchonetes, dos nossos projetos de juventude, dos nossos grupos de oração, enfim. Sou Shalom, a nossa linguagem, né, é uma linguagem muito própria, muito nossa. Então acho que isso, as pessoas elas vão se identificando com isso também, com a nossa vida, com a nossa verdade ali no palco, né? As pessoas que têm mais contato com a gente também, vem tirar uma foto, vem falar com a gente, vem partilhar, eu fui alcançado nisso, não sei o quê. Várias partilhas que a gente acaba um show, alguém manda mensagem no nosso direct no Instagram, enfim, que foi alcançado, porque aconteceu isso, porque ela queria se suicidar, porque ela queria isso. A gente tem uma música nossa que ela não surgiu dentro aqui do nosso quarteto, né? Ela foi, na verdade, sei lá, foi do acaso, assim. A gente estava numa reunião, na verdade, preparando o Congresso de Jovens de São Paulo, em 2018. E ela fala, ó Pai, em tuas mãos me abandono, né? Na verdade, ela surgiu numa sexta-feira santa, esse refrão, surgiu como uma oração espontânea, né? A gente estava rezando no momento de adoração da cruz ali e tal, assim, e vinha isso dentro de mim, né? Ó Pai, em tuas mãos eu me abandono, ó Pai, em tuas mãos eu me abandono, e eu comecei a cantar, e aquilo virou uma oração de toda a Assembleia, e ok, passou. Eu esqueci daquilo e tal. E a gente estava numa reunião de preparação e foi um momento de oração e o Breno, que estava responsável local da missão, me falou, ei, lembra daquela melodia, daquela oração que você rezou, porque a gente vai rezar aqui agora. Eu fiquei desesperado, eu falei assim, como é que lembra, né? Nada. E a Débora estava também, aí ela foi e lembrou, e a gente começou a rezar com aquilo, começou a rezar, e ok, rezamos. Já rolou com a gente isso no Rio também uma vez. Rezamos, Deus fez muito ali, o azeite desceu assim, foi a unção e tal. Azeite virgem. E depois a gente foi ouvir partilhas de todo mundo da comissão que estava organizando o evento, enfim, né? E eram partilhas muito dolorosas da sua vida, do que estava acontecendo, tudo mais, e eu comecei a anotar a partilha de cada um. E veio a melodia na hora, e quando terminou, a última pessoa terminou de partilhar, que foi o Breno, falando sobre não desistir de Deus, não desistir nas adversidades, não desistir quando as coisas estavam difíceis, parecem impossíveis, enfim. Que é a última parte da nossa música, né? Que fala, não desistirei de ti, põe tua graça sobre mim, sei que não me enganarás. Eu falei, gente, eu acho que eu fiz uma música aqui, né? Com essa partilha de vocês e tudo mais. Enfim, aí a gente trouxe ela para o Sou Shalom, a música que a gente geralmente canta, né, nos nossos momentos de oração, ali do show e tudo mais assim. E quantas pessoas vêm partilhar, vêm falar com a gente, nossa, eu estava vivendo isso, eu estou vivendo isso aqui, eu estou vivendo essa luta aqui, eu estou querendo desistir da minha vida, eu estou querendo desistir de não sei o que, eu fui alcançado, eu fui tocado. Porque aquela música que a Yasmin canta, né? Tudo que eu me pedir eu farei, tudo mais assim, que é uma música muito legal, que é assim, é a top do show. Eu gosto muito da performance que a gente faz no show, assim, tal, né? Aí a gente fica lá, toda diva lá na frente, a gente fica lá os três, assim, de back, fazendo aquelas coreografias e tal. Eu me divirto com isso, assim, mas é tão legal de ver que, tipo assim, tanto a nossa linguagem entre nós, mas a nossa linguagem para as pessoas também.
ela tem um alcance assim que as pessoas elas entendem, Hum. elas assimilam aquilo e elas veem que é possível também para elas, né? Tantas pessoas assim que falam, vocês são inspiração, vocês são isso e aquilo, mais, enfim. Eu queria só falar uma coisa. Não, não vai falar nada. Você não vai falar. Diz. A gente estava conversando sobre mensagem e o Luan puxou aí falando sobre inspiração. E uma mensagem que eu acho que a gente pode passar para as pessoas é que, assim, muitas vezes as pessoas que assistem nosso show olham pra gente e falam: nossa, caraca, quando eu crescer eu quero ser igual a vocês. E até a gente em cima do palco, eu olho pro Luiz, eu olho pro Luan, olho pra Lucy e eu mesmo me inspiro muito neles. Mas eu acho que o foco ali, o principal, o que a gente pode inspirar as pessoas é a serem como elas mesmas, né? Exato. Não a serem como nós, mas a serem como elas mesmas. Porque quando você encontra o que você é quando você consegue acrescentar na vida do outro, né? Quando você consegue realmente inspirar o outro a ser o que verdadeiramente ele é. E eu exatamente isso que eu ia falar agora, que a gente estava falando de ser plural e autêntico, né? É engraçado, eu tenho feito uns workshops para Ministério de Música, e alguns são do Shalom, outros não são. Mas é engraçado que o pessoal do Shalom, esses ministérios, tem muita gente que acabou de começar a servir e tal, e as pessoas perguntam praticamente as mesmas coisas. E, Lúcia, você tá sem vídeo, só para te avisar, não sei se é de propósito, que aí acaba ficando só um nomezinho escrito aí na tela. Mas tem uma pergunta que eles sempre fazem, e eu fico abismado, assim, porque eles dizem: tem algum jeito Shalom de cantar, ou algum jeito Shalom de compor? E aí eu entro nessa história que eu falei, né? Como a gente tem a vontade de querer falar igual ao irmão de casa, ou o pastor do grupo, ou ao formador comunitário, a gente fica sempre e começa a falar com aquele tomzinho de voz e com as palavrinhas e tal. Sim, isso tem uma coisa que é boa, que é autêntica, que é genuína da humanidade, mas a resposta que eu dou é: a gente precisa trazer a nossa autenticidade, a nossa individualidade, porque senão a igreja e o evangelho ficam sempre engessados e embarreirados pela nossa mesmice, a nossa vontade de ficar ali, enquanto que a gente é chamado a ser plural, a ser novo, a ser criativo, né? Então, o que a gente puder dar de nós para contribuir, a gente é chamado para a comunidade para fazer parte de uma comunidade, mas para trazer o que a gente tem. Né? Exatamente. Então, a gente está no mundo sem ser do mundo, como se diz, mas a gente está no mundo para observar tudo que é bom e reter aquilo que vale a pena, né? E aprender, e crescer, e amadurecer. E teve uma situação, Pedro, que aconteceu comigo, foi em 2013, eu acho. Eu fui cantar uma ação de graças em Fortaleza, foi na época que eu estava esperando para ir para Haifa, e a galera de lá meio que descobriu que eu cantava, enfim, me pediram para cantar uma ação de graças no Fórum Carismático. Aí foi a música Viver e Morrer e tal, né? Padre Cristiano, Ave Maria, né? Maravilhosa. Interpretação, assim, fantástica. Ele consegue elevar a música já a um nível, assim, eu acho muito legal. Não, ele falando já consegue, imagina cantando, né? Sim. E eu fui cantar a música, vou cantar, beleza e tal. Em 2013, tipo assim, eu nem sabia o que eu tava fazendo na face da terra, só sabia que eu ia embora pra Haifa. E fui, cantei, executei a música, tipo assim, escutei a música, executei a música tal qual, falei, não, precisa ter um som, cantei, não som, e muita gente veio falar comigo, né, e tal. Nossa, você me ajudou a rezar, muito obrigado, sei o quê, né. E a Sueli veio falar comigo, a Sueli Façanha. E eu, caraca, a Sueli Façanha tá vindo falar comigo. Meu Deus, que quando ela fala... não sei o quê. Aí ela veio, ela só chegou e falou assim, olha, foi bonito você cantando. Mas já existe o Padre Cristiano, né? Exato. Então, assim, você precisa descobrir. Isso pra mim foi assim. Querido, desculpa, mas já existe um desse, não dá pra ser. E tipo assim, aí ela falou: você precisa descobrir a sua identidade musical.
Porque quando você descobrir isso, aí você vai acrescentar muito mais, você vai enriquecer muito mais, tanto a comunidade como a música católica, né? Aí ela falou, busque referenciais, pessoas que te desafiem, mas não busque imitá-las, né? Busque como inspirações. É uma E fase. dentro desse processo você vai se descobrindo. E eu procurei seguir aquilo, né? Assim, fui buscando vários referenciais na música gospel, enfim, fui pegando ali, isso aqui me identifica, isso aqui, tarará, não sei o quê. E hoje eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, o que eu canto. Ainda tem pessoas que me inspiram, né? Todo mundo escuta aquela Tem música que ali, ter. nossa, isso aqui, tarará. Pois é, né? Porque você sempre tá querendo melhorar, enfim. Mas é algo muito importante que ela me disse, e eu digo para você que é músico, né, que está assistindo esse podcast aqui, que está ouvindo, cante, enriqueça a música com o que você tem, com o que Deus te deu, né? Não busque imitar. Isso é muito forte dentro da comunidade Shalom. Eu falo porque eu vejo isso, né? Em várias missões por onde eu passei, as pessoas elas querem ser igual ao Morelzinho, querem ser igual ao Padre Cristiano, querem ser igual a Ana Gabriela, querem ser igual a pessoas que são, né, que estão à frente, que estão assim como que inspirações dentro da comunidade, sim, mas elas já existem. Né? Você precisa enriquecer com o seu dom, com o seu... Deus te deu uma qualidade vocal, Deus te deu dizem que timbre, né, mais termo certo, enfim, não sei. Mas Deus te deu um tipo de voz, Uma né? E você identidade. vai enriquecer uma identidade vocal, você vai enriquecer com aquilo. Deus te deu um dom e que você precisa a sua maneira e você vai descobrir estudando, né? A melhor forma é estudar e se dedicar. Se dedicando, você vai conseguir, como dizem, chegar lá. Né? Mas faz parte do amadurecimento o explorar. Então, por exemplo, você citou o Padre Cristiano e citou o Morel. O Morel teve que e quis imitar o Padre Cristiano. Até que ele chegou na fase de perceber que ele já sugou, no bom sentido, aquilo que ele podia, daquela referência. Assim como o Igor, que quis ser o Morel, e assim por diante. E o Padre Cristiano, quando ainda não era padre, mas já cantava desde criança, queria cantar como a Mariah Carey, ou outras. Então, assim, uma pessoa... Sempre a gente vai aprender, a gente aprende a falar porque alguém está falando perto da gente. A gente aprende a fazer as coisas porque alguém fez antes. A gente não cria, a gente aprende e depois a gente vai entendendo a nossa linguagem, né? Eu tive aula... Lucy, você tá sem vídeo ainda, tá? Só pra... Ixi, gente, a minha internet tá horrível. Que vai ficar um quadradinho preto aqui pra sempre, né? Em 2010, eu tive aula, morei em Belo Horizonte, o Davidson morava lá na época, né? O Davidson Silva. E tive, assim, a oportunidade de fazer aula com ele de canto. E a gente ficou bem próximo, né? Porque servimos um ministério, então você acaba absorvendo um pouco do que aquela pessoa tem e tudo mais, assim. E ele, tipo assim, era um grande referencial para mim. Pô, é o Davidson Silva, né? Uma voz... Não é uma voz qualquer, é o cara, assim, canta muito e tal. E eu tinha muito disso, eu ia absorvendo muitas coisas dele, assim. A pessoa ficava me chamando, é o Davidson Silva, é o Davidson da CV, é não sei o que, e tarará. Aí aquilo, de uma certa forma, eu me sentia lisonjeado com aquilo, né? Com o elogio, não sei ele, mas eu claro, né? lisonjeado, né? Pela tal comparação, enfim. Mas depois aquilo começou a me incomodar, assim, né? Eu falava, não, mas eu não sou o David, eu sou o Luan, né? Eu tenho aqui o a processo. minha identidade, e é um processo, né, que vai construindo. É um processo importante mesmo. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que vocês têm tanta coisa para dar, tanto conhecimento, tanto papo bom, porque só com o Easy aqui a gente pode ficar horas falando de cultura, geografia, não sei o quê, porque é uma pessoa que fala várias línguas, a Lucy também, teatro, e todo mundo tem uma coisa boa para dar, e eu tenho vontade de fazer mais um com vocês. Porque a gente já está um pouco mais de uma hora, e as pessoas, chega uma hora que elas param, porque é longo demais, ninguém quer ver, então a gente tem que meio que picotar. Mas eu queria
que vocês já fizeram alguns shows juntos, né? Porque pelo menos só de Hallelujah eu já vi que tem alguns. Conta alguma história interessante que vocês tenham experimentado assim na estrada, só pra gente fechar legal. Pode ser mais de uma. E aí depois a gente combina uma próxima data e faz a parte 2. Eu posso falar de uma que para mim foi Cuidado aí, Luan. Não, conta a pior. Não, a pior eu vou deixar para ele. Mas esse foi bem interessante. Foi justamente do Congresso de Jovens. Foi assim uma loucura. Para mim, acho que a palavra que define foi essa. A gente estava com o repertório todo cravado para o Congresso de Jovens, a gente estava se preparando, a gente parou mesmo, tipo assim, não, vamos parar aqui, vamos construir o show do Congresso. Então, tipo assim, a gente fez um show em janeiro e a gente parou de aceitar, fechou a nossa agenda até junho, até a ocasião do Congresso que teve em São Paulo. A nossa produtora chegou e falou assim, não, vamos dar aqui uma dedicação. E a gente ia para estúdio, ensaia. Os arranjos que a gente tinha, a gente refez os arranjos, foi até na época que o Éder, que é o nosso tecladista, ele entrou para a banda, então isso deu também um up, né? Enriqueceu muito, né, assim, a nossa parte instrumental. Só que só tínhamos nós três, a Lúcia foi justamente na época que a Lúcia estava no Rio, no musical de Romeu e Julieta, então ela estava ausente, né, tipo assim, a gente estava sem contato, a gente ficou 6 meses sem contato com a Lúcia. E a gente ficava na incógnita, e a Lúcia vai, a Lúcia não vai, como é que vai ser? E tal, a Lúcia tem que estar, a Lúcia tem que estar, um show importante e tal, não sei o quê. Socorro. E a gente, não, vamos rezar, vamos pedir, Easy fala com o Holy Spirit e vamos lá. E a gente, não, começamos pegando e tal, não sei o quê. Na semana do Congresso, o ECAD barrou metade. Maravilhoso, ECAD, adoro ECAD. ECAD é assim... Beijo no seu coração, Morro de amores pelo ECAD. Barrou nosso Mas na hora de dar o repertório, dinheirinho pra gente, a gente ama o ECAD. Né? Beijo no seu coração, ECAD. ECAD, amamos. Eles barraram o nosso repertório e, tipo assim, a gente tinha... O congresso começava na sexta, o nosso show era no sábado, isso foi na quarta-feira. Aí quinta-feira já era feriado, eles não iam trabalhar no final de semana, que era feriado prolongado, feriado de Corpus Christi. Então a gente meio que assim, o que a gente vai fazer? A gente pegou as músicas que a gente tinha, as nossas autorais, que a gente poderia cantar, pegou outras que tinham sido liberadas para o evento, a gente, não, vamos colocar essas aqui no show, mas a gente nunca tocou, e aí e tal. Tem aquela música, a minha alma se alegra no meu Deus. A gente ficou 1 hora parado, construindo, reconstruindo. No meio da rua! Porque tem que abrir voz e tal, né? A gente repensou em todos os arranjos, a gente colocou rap no meio da música. Caramba, criou assim... A gente foi para um estúdio, né? Isso foi na quinta-feira, foi ensaiar, e a Lúcia não estava ainda, ela ia chegar na sexta. Aí estávamos nós três e a banda, a gente foi lá, parou e ficava sem outro. Tinha hora que ficava assim, saia fumaça da cabeça, aí o negócio não ia. E a gente, não, vamos rezar, vamos fazer. Aí a gente conseguiu repaginar a música, refazer e tarará, não sei o quê. Não, mas essa música, então a Lúcia que vai cantar, mas a Lúcia não tá aqui, e aí? Como é que vai ser e tal, não sei o quê. Não, vamos fazer. Aí na sexta-feira ela chegou, aí no dia do evento, a gente foi passar com ela o show, né? Que o show já tava totalmente diferente. Aprendi tudo no meio da rua. Ela tava acostumada. A gente teve que aprender, teve que ensinar pra ela, tipo, no meio da rua ali, que o congresso tava lá rolando e, tipo assim... E a galera passando dando oi pra gente. Nossa, meu Deus do céu. Tô esperando o show de você. Todo mundo que me parava pra falar. Tá bom, dá licença, tô ensaiando aqui. Todo mundo que me parava e falava. Eu vim só por causa do show de vocês, eu ficava assim, eu me tremia totalmente. Eu ficava, Senhor Jesus. Eu vim só por causa de vocês, é melhor vocês não olharem. Tipo isso. E chegou a hora do show lá e tal, assim, a Lúcia, a gente acha melhor não, porque eu não sei o que, tarará, a gente vai, tá tranquilão, geral tranquilão. Mentira, eu tava me cagando todo. Da cabeça aos pés, eu ficava, meu Deus, como é que vai ser esse show? Mas artista bom é artista forjado no fogo, entendeu? Olha, vou te dizer, viu? Porque, por exemplo,
Eu, quando era criança, eu tocava piano, eu nunca tinha participado de grupo, nada, eu tocava sozinho, tinha um recital, final do ano, aquela coisa, concerto e tal. Aí uma vez uma professora minha falou, você tem um negócio bom, porque quando você erra, você continua. Porque Sim. as crianças na época erravam e, ai meu Deus, Começava a aí chorar. voltava e tal, ou parava, reiniciava a Eu já frase. fui essa criança. Uma vez eu vi um concerto de um fiz que nem pianista chamado Arnaldo Cohen, que é um dos maiores assim, de todos os tempos do Brasil. Eu estava no Municipal, ele fez um concerto e eu não conhecia direito a música, eu estava com meu tio, e aí teve uma hora que ele caçou um momento, todo mundo assim fez, aí eu, assim, que foi? Eu perguntei, aí ele falou, não, porque ele errou. Não errou nada, ficou maravilhoso, simplesmente eu acho que ele esqueceu uma parte, ele passou, ou se ele errou, eu não vi, entendeu? Mas, por exemplo, Davidson Silva, com um cara próximo da gente, tem ocasiões registradas de erros que se tornaram coisas maravilhosas, entendeu? DVD do Missionário Só Shalom colocar o primeiro. melisma que fica lindo. Não, ele esquece a letra, entendeu? Tipo, o DVD do Missionário Shalom, ele entrou e quero fazer tua vontade, ele inventou Só aquilo você! na hora, irmão. Aquilo foi na hora. Aquele anterior da Adoração em Vida também, ele inventou na hora. Outro lance. Mas o artista bom, ele tem que se virar. Eu lembro que a minha mãe, quando cantava, quando eu era criança, ela esquecia a letra de música também. Sabe o que ela fazia? Ela, no meio da música, ela esquecia e inventava um verso que tinha mais ou menos a ver com a sonoridade, com o sentido teológico da parada, e continuava, não tinha nem atrasava o tempo, entendeu? Nossa, Continua quando A entrega. gente até chega tenta lá fazer e- esses improvisos, acontecem, mas... E as caretas e os risos? Ainda bem que a gente é muito feliz, a gente vive Mas com um isso é sorriso no bom, cara, rosto e dá uma porque quem está disfarçada. assistindo gosta de ver que vocês estão à vontade. Por exemplo, a banda Sinal de Paz, eu vejo isso muito neles, no Rio também, que eles ficam à Fã vontade dele. no palco, entendeu? É bom vocês Sim. ficarem à vontade. É lógico que tem que ter uma certa tensão, porque é a coisa de harmonia vocal e arranjo e tal, né? Mas quanto mais vocês fizerem, um cara que fala isso muito é o Justin Timberlake. Ele fala, você me vê cantando e dançando no palco suave, assim, você acha que é mole o que eu tô fazendo. Mas ele ensaia que nem um condenado para chegar a fazer aquilo com aquela facilidade. Então vocês, qualquer outro artista precisam disso, treinar, 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 ensaiar, 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 praticar, estudar, aumentar. Aí quando vocês estiverem muito cansados, começa do zero e faz tudo de novo. Porque aí quando vocês chegarem no palco, vai estar tranquilo, né? E eu lembro que aí a gente subiu no palco, foi pra trás do telão, tal, o povo ia chamar a gente, nós quatro, assim, um do lado do outro, tipo assim, é agora. Eu só me lembro de falar, galera, vamos curtir isso aqui. E chamaram Soul Shalom e começou o show, e tipo assim, acho que foi um dos melhores shows que eu já fiz, assim, com Soul Shalom, porque Foi bem especial. foi muito legal. Nossa, vocês estão lindos. Vocês não falam dos perrengues chique, né? Estão todo bonitinho aí. Cadê o perrengue chique do microfone com fio? Que a gente tinha que ficar com aquele beijo daquele microfone com fio que não dava pra sair do lugar, que rolava todas as pernas, ia dançar quando o Bia tava com fio no meio das pernas. Foi Ai. Cara, mas foi muito divertido. Uma história também que eu lembro bastante foi o último Hallelujah que a gente fez em São Luís. São Luís, assim, é uma cidade que tá sempre sol, né? É sempre aquela coisa maravilhosa e tal. Meu, foi a gente pisar em São Luís. Luan falou assim, eu vou mostrar, assim, mais ou menos o bairro que eu moro, vamos dar uma passeada. Pra quê? Foi os 4 cantores dar uma volta em São Luís. Começou a chover. E eu peguei muito ar-condicionado no voo para São Luís. Mas então já estava entupida. Já tava meio assim, precisando de descansar, né? E aí, depois que a gente tomou chuva, os 4 cantores tomando chuva, eu lembro que, assim, eu tive que ficar parando em várias farmácias, perguntando se eles tinham... eu e a Lúcia perguntando se eles tinham remédio pra voz. Inalador. Eu sei que a gente ficou um dia inteiro para tentar se recuperar, porque faltavam 2 dias para o show. A minha voz meio que sumiu, assim, e a gente ficou tomando remédio, fazendo inalação, dormindo, e sem falar nada, porque senão a voz não ia voltar. E aí deu certo no final das contas, mas assim, a gente precisou muito descansar, porque senão não ia rolar. A gente pegou uma chuva inédita em São Luís, que nunca chove, mas choveu naquele dia. Mas foi presente para vocês. Porra, meu filho, que presente.
Isso é característico de cantor, porque usa muito a voz. Por exemplo, eu fui gravar as vozes do 35 anos, e como eu nunca canto, eu tava com a maior saúde vocal do que o pessoal, tipo Guto, tá? Toda hora ele tava rouco. Por quê? Porque ele canta toda hora, entendeu? Então, é que nem lutador de boxe, que começa a ficar com o queixo fraco de tanto tomar pancada na cara, né? Nesse Hallelujah daqui de São Luís, a gente, na sexta-feira, eu acho, fomos dar uma entrevista de manhã cedo. A entrevista era tipo 8, 9 horas. 8 horas da manhã, não era 9 horas, 8 horas a gente tinha que estar lá e a gente ia cantar. E, tipo assim, É. nossas músicas são tons bem agudos, né? É. Então a gente ficou meio desesperado. A gente, e aí, vamos trocar aqui as vozes, cada um vai pra um, não sei o quê, vamos pros graves aqui, vamos ver o que ia dar e tal. Fulano me ajuda, a Lúcia me ajuda, não sei o que, ajuda e tal. Porque, tipo assim, foi bem louco mesmo. Se eu criasse um arranjo, vocês gravariam? Opa! Claro! Bring it on! Vocês conhecem um cara chamado Fael Magalhães? Demais. O Fael, a Jane. Eu conheço. Você me mostrou alguma coisa dele esses dias? Me mostrou, Luan? Sim, eles são irmãos, eles gravaram back funcionais, eles são muito bons. O Fael é irmão meu e a gente grava junto, a Cleide também e tal. Às vezes tem a Adiel, já teve uma época de gravarmos com a Jane e outras pessoas. E eles fazem os backings pra gente desde o Príncipe da Paz, assim. E são excelentes. Sabe essa versão, a última versão vocal do jingle do Hallelujah? É tudo arranjo do Fael. Chamou uns outros backings pra fazer a cama, né? E depois a gente botou 2 solistas pra cantar a letra enquanto... Cara, essa harmonia dele é riquíssima. Eu tava pensando em fazer um negócio desse, tipo, ele criar o arranjo vocal e tal, e a gente preparar alguma coisa pra vocês cantarem, gravarem. Eu topo demais. Beleza? Obrigado, gente, pela conversa, pela abertura de coração de vocês e vamos fazer um novo papo aí em breve, beleza? Tamo junto. Valeu, Pedro. Valeu, galera. Valeu, gente. Abração.